Bom dia, queridos, e a paz do Senhor Jesus. Quero só aqui deixar uma saudação aqui para os irmãos, né? Sobre o versículo, né, que nos veio hoje, né? Esses versículos não são eu que faço a programação, né, querida? Ela é a programação do celular, né? Eu recebo, né, como conselho de Deus, né, porque a própria palavra que nos ensina, né, que devemos ouvir, né, tudo e daquilo que nós ouvimos, nós temos que pegar tudo que é bom para nós. Esse versículo, né, que fica em Provérbios 14, capítulo 12, que diz: há caminho que ao homem parece direito, mas no fim deles são os caminhos da morte. Essa é uma coisa que nós ouvimos todos os dias falar pelos pregadores, né, pelos ensinadores, né, da palavra de Deus, e até pelas pessoas mais simples, né, que sabemos disso. E ele, hoje, quando eu vi ele, eu digo: meu Deus, tem vezes que eu pego versículo aqui que eu recebo versículo assim, né, do celular, que eu não coloco naquele dia. Quando vocês vieram colocar o versículo do dia, é porque eu achei muito forte e eu não tenho tempo ali para, né, fazer um esclarecimento. E às vezes está acontecendo situações também que vai bater de encontro. Eu digo, sabe, por eu ter aquela prudência porque para nós colocar, nós temos que explicar, né? Assim, quando ele vem de encontro, assim, a uma situação que pode estar acontecendo no momento, né? Que não é o caso agora, né, queridos? E eu só coloquei porque eu vi que não tinha, assim, é claro, esse é um versículo que nós precisamos nos lembrar dele todo dia, né? Porque todo dia está aí à nossa frente, né? Essa escolha para ser feita. Mas acontece o seguinte, porque esse provérbio, ele começa, né? É o Provérbios 14, ele começa com: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Então, o que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos despreza-o, né? Então, querido, nós já sabemos que aqui está falando, né? O que despreza o caminho do Senhor, nós já sabemos que não tem, né, como ele pegar outro caminho, a não ser o caminho de morte, porque só tem dois caminhos. O Senhor diz: eis que eu coloco diante de ti hoje dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Aí o Senhor manda: escapa com a tua vida, escolhe o caminho de vida, né? O caminho de vida quem é? Qual é o caminho da vida? De Jesus Cristo, né? E ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E ninguém vai a Deus se não for por mim. Então, querido, esse é o nosso propósito. E eu vi aqui, eu digo, eu vou colocar só uma saudaçãozinha. Eu estou aqui na correria, fazendo comida e tantas coisas, resolvendo, mas me deu a vontade de colocar, né? Porque ele é muito forte, né? Mas a palavra do Senhor vai dizer, né? Aqui nós vamos só rápido mesmo aqui. Então, nós sabemos que, os maus se inclinam perante a face dos bons e os ímpios diante a porta do justo. Nós sabemos que o justo, querido, é quem serve a Deus. Esse aí já fica no 19, né? O simples, ele dá crédito, é o 15. O simples, ele dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos, né? O prudente, o simples, ele dá crédito a qualquer palavra. O simples é a pessoa sem malícia, sem maldade, mas assim também sem prudência, né? Porque aqui na frente está dizendo: o prudente atenta para os seus passos, né? Ele atenta para os seus passos, ele não dá crédito em qualquer palavra, certo? Aí, qualquer palavra, qualquer coisa que você vai dizer, qualquer conselho, qualquer direção, não. O prudente, ele faz o quê? A palavra de Deus diz aqui: o prudente atenta para os seus passos. Quando diz ele atenta para os seus passos, porque está falando em caminho nós vamos dar os passos. Então, nós atentamos para os nossos passos, para quê? Para nós não caminhar em caminho de morte. Nós prestamos atenção aonde nós vamos entrar, aonde nós vamos andar. Será que é por aqui ou será que é por ali? Não, quando nós ouvimos as conversas, nós prestamos atenção para ver se verdadeiramente tem um fundamento, né? Se tem alguma coisa para nós naquilo dali, nós vamos apurar, nós vamos conhecer a situação, nós vamos, né, assim, fazer uma análise. Se Deus confirmar, se Deus mostrar, se Deus der uma direção, que aqueles conselhos, aquela palavra, aquela direção
aquela orientação ou aquele caminho que está diante de nós for bom para nós, o Senhor vai confirmar. Eu sou acostumada a ficar desconfiada de coisa, eu digo, não, Deus me livre, repreendo até. Aí o Espírito Santo fala no meu coração, diz, não, pode receber, é eu que estou entregando, pode ir, e eu que estou mandando, eu vou na frente, né? Tu vai e eu vou confirmar a bênção. Então, querida, é assim, o prudente, ele não anda sem a direção de Deus, ele não, né? Ele não pega qualquer palavra, né? Ele já vai classificando, dá crédito, né? A qualquer palavra, a qualquer pessoa, a qualquer situação. Não, ele vai avaliar, ele vai conhecer, ele vai prestar atenção e vai orar a Deus, vai ver se é de Deus mesmo. Aí a palavra do Senhor diz aqui mais no versículo, então os justos é os que servem a Deus, né? Os ímpios sempre vão se inclinar, né, diante do justo, porque eles sempre vão precisar de uma orientação de Deus, na hora que estiver bem apertado, né, eles vão precisar da orientação minha e sua, e eles vão chegar a minha e a tua porta, né, e nós vamos estar apto, pronto para dar um conselho, uma direção da parte de Deus, porque nós vamos orar ao Senhor, antes do Senhor mandar alguém até você, ele já te prepara, ele me prepara, e quando ele não prepara na hora, querido, quando ele não prepara antes, ele prepara na hora, ele coloca a palavra certa, na hora certa, o conselho certo no seu coração. Quando a pessoa está falando, você já está sentindo Deus se movendo dentro de você, dizendo o que você tem que dizer para aquela pessoa, de que forma que você tem que orientar. E quando não acontece isso, você perde um tempo. Você diz, vamos fazer o seguinte, fica na benção, né, não te preocupa, né, faz logo uma oração por ele, e eu vou orar ao Senhor e aguardo uma orientação que Deus vai me dar para te orientar. Agora, no momento, eu não estou sentindo a direção para fazer isso, mas eu te peço que tu não se desespera, fica na esperança, né? Fica aqui, ó, esperando do Senhor. Não sai sem Deus na frente. Não te precipita, não toma atitude precipitada, né? Não. Aguarda a direção de Deus. Eu vou orar, Deus vai me dar uma direção, eu tenho certeza, para mim te orientar nessa situação. Assim que nós temos que fazer com o ímpio quando ele vem até nós. Se Deus não já tiver dado a orientação, né? Como foi para Pedro daquela vez que os discípulos, os homens foram buscar ele para orar, antes ele chegou, porque ele não ia lá se não fosse a mão do Senhor, né? Mas porque ele não tinha autorização para aquilo, mas o Senhor autorizou. Disse para ele que ia alguém lá atrás dele. Na hora que os homens estavam procurando, né, nós não vamos entrar nessa aí. Eu já estou tirando assim para não... Mas vamos para cá, só é uma explicação rápida para esse versículo. Há caminhos que parecem ser bons, mas no fim dele é caminho de morte. No fim dele, eu achei esse versículo muito forte. Ó. Há caminho que ao homem parece ser direito, mas o fim dele são os caminhos da morte, querido. A morte pode estar esperando, né, alguém lá, mas eu quero te dizer nessa manhã, que eu e você, nós não seguiremos caminho, nem os nossos, aqueles que estão debaixo da nossa oração, até porque da proteção de Deus, e através da nossa oração, porque eu já orei, eu tenho certeza que tu já orou, já colocamos diante de Deus os nossos, que vão colocar o pé fora de casa, ou mesmo dentro de casa, porque o perigo, ele pode habitar em qualquer lugar, querido. Então, nós temos que estar com nossos pés guardados, né, guardado pela palavra, né, guardado com a preparação do Evangelho, porque nós já lemos a palavra, já oramos em cima daquela palavra, né? E já colocamos diante de Deus aquilo que nós vamos fazer, é o filho, é o marido, é a esposa, é o parente, é o amigo, é o vizinho, é qualquer pessoa que nós temos a responsabilidade de orar, porque quando nós oramos, quem é intercessora ora por todo mundo, não é verdade? E primeiro pelo nosso, isso eu ensino todo dia, porque nós temos que colocar a nossa família nas mãos do Senhor. Então, depois que já está assim, está na direção de Deus, o Senhor vai orientar, o Senhor vai tocar, o Senhor vai mostrar, o Senhor não vai deixar, e o Senhor vai fazer o quê? Para aqueles que temem ao Senhor, vamos ler aí, vamos ler agora vamos ler aqui a partir do 24, 14, 24, ó, a coroa dos sábios é a sua riqueza, a astúcia dos tolos é só astúcia, a astúcia dos tolos. Mas a testemunha verdadeira, ela livra as almas, viu? Aí onde eu estou te falando,
como é que é? A testemunha verdadeira, ela livra as almas. Ela não deixa as almas, querido, perecer. Ela vê a alma indo, ela vê a pessoa indo para o caminho da morte, ela avisa, ela orienta, não entra por aí que não dá, não faz isso, isso vai te levar à morte, não faça isso. Então, querido, quando nós fazemos isso, nós somos testemunha verdadeira. Quando nós vemos que Deus não está numa situação, Deus não está no negócio, e a pessoa está querendo ir de qualquer jeito, está entrando, e aí a gente vai e avisa, né? É para isso que tem os profetas, para avisar o povo, né? E aí a palavra do Senhor continua dizendo, né? Aqui para nós, a testemunha verdadeira, eu e você. Hoje é dia de evangelização, querido, na nossa igreja. Então nós estamos aqui dizendo, avisando para os irmãos, a testemunha verdadeira livra as almas, né? Livra as almas. Vamos ficar nessa primeira parte aqui. Livra as almas. Sabe por quê? Porque a testemunha verdadeira é aquela que vai com a palavra do Senhor. Não vai falando de você mesmo, não vai falando qualquer coisa, como nós já lemos, né? Que para as pessoas dar crédito a qualquer palavra, não. Você vai falando da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é que vai guiar os passos do homem, porque ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Então, se ela é para o nosso, ela vai ser para as pessoas que estão, né, assim, na nossa responsabilidade de orientar. Então, você vai com a palavra, você é testemunha. Quando você vai com a palavra, você é testemunha verdadeira. E aí você vai conseguir livrar as almas, porque não é você, não é eu, mas é a palavra do Senhor que dá essa garantia. Não é verdade? Aí mais diz que aqui, ó, mas é aqui a parte A do versículo está dizendo isso. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentira é enganador, né? É enganador, ele vai prejudicar, vai destruir mesmo, né? Agora, mas a palavra vai dizer aqui no 26, querido, no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. Lama Surianda e canta Lamanai. Nós que somos filhos do Senhor, querido, nosso refúgio está no Senhor, né? O Salmo 46 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso socorro bem presente. Alamansur, Brianda e canta Lamanai. Nosso socorro bem presente na angústia. Então, querido, nós não temos que confiar, que acreditar, né, que buscar, que correr atrás e nem que falar para pregar para as pessoas. Não é tão difícil. Para falar de Deus para as pessoas, você fala da palavra, fala o que você conhece na palavra, o que Deus faz pela palavra, querido, e tudo que está na palavra, aí você se torna uma testemunha verdadeira, né? E aí, a palavra do Senhor que nos ensina o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Então, essa palavra é o quê? Nós estamos aqui baseados nos caminhos de morte. Então, se você está com a palavra, né, se você tem o temor do Senhor, você vive da palavra, você prega da palavra, você aconselha na palavra, você orienta na palavra, você faz o seu testemunho na palavra, e aí você põe na palavra do Senhor, né, querido? Você vai evangelizar, você fala da palavra, não fale de você, não fale de outras coisas, não palavras aleatoriamente, fale da palavra de Deus, né? Porque aí você é uma testemunha verdadeira, porque a palavra é a única verdade que liberta. E é porque só existe ela, né, querido? Quantas coisas que nós falamos que é verdade, mas a que liberta é só a palavra, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha, a palavra é chamada de verdade. Então, querido, e o temor do Senhor, tem que ter o temor. É uma fonte de vida para preservar dos laços da morte, né? Você tem que ter a palavra e tem que ter o temor do Senhor. Tem tanta gente que tem a palavra, mas não tem o temor do Senhor, né? Ele não teme a Deus. Ele conhece a palavra, mas ele não teme a Deus. E para você se livrar dos laços de morte, você tem que ter o temor de Deus. Porque se você tem o temor, como é ter o temor, pastora? É se você obedece a palavra, você lê a palavra, você deixa o Senhor lhe orientar, deixa o Senhor lhe guiar pela palavra, você está respaldado em Deus, você não está confiando em você, no que você pode fazer, no que você pode escolher para você. Você está confiando em Deus, está deixando tudo nas mãos de Deus. E aí como é que você se orienta? É pela palavra. Deus está na palavra, é Ele que vai falar com você e Ele vai lhe orientar e você vai ficar no temor. Se Deus me disse que esse negócio é perigoso, eu não vou. Eu vou então ficar... Você tem o temor. Quando Deus lhe mostra que Ele não está no negócio, quando você vê a coisa assim, como é que eu vou saber que Ele não está? Quando você vê que não está, é porque não tem confirmação. Onde não tem confirmação, onde só tem confusão, onde você vê e olha e vê que você vai ter que... Não, querido. Não. Vamos esperar a confirmação de Deus. A confirmação de Deus ela é boa, querido. Que a bondade, a misericórdia, ela dura para sempre. Amém, querido?
Então vamos ficar com esse último versículo. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Certo? Uma fonte de vida. O temor do Senhor. Vamos temer a Deus. Quem teme ao Senhor, ele se preserva, né, dos laços de morte. Ele é a fonte de vida. Se você se preserva, né, você se livra, você se desvia, né, dos laços de morte, então você vai ter uma vida, né, abundante, né? Então, vamos ficar com essa palavra em nome de Jesus, amém? É sobre esse versículo aí que nós colocamos hoje, né? É a palavra do Senhor, o temor, a palavra e o temor, querido, porque tem que conhecer a palavra, mas não teme a Deus. Ele não tem nenhum temor de Deus, ele pratica cada tipo de coisa e não está nem aí, né? Passa por cima de palavra, de tudo, e não está nem aí. Faz tudo do jeito dele, do jeito dela, né? Mas o Senhor está te dizendo nessa manhã, né? Os caminhos do Senhor, né? É que é caminho de vida, é o temor do Senhor, né? Quem tem o temor do Senhor, né? Ele se preserva, né? Dos laços da morte, certo? Significa que ele adquire vida em abundância, porque se ele se livra da morte, ele vai continuar vivo, né, para aproveitar tudo que Deus tem para ele. Amém, queridos? Um beijo no coração, que Deus em Cristo nos abençoe nesse dia, nos dê um dia de paz, alegria, felicidade, muito amor, né, ao lado das pessoas que nós amamos. E muitos livramentos, porque os dias são maus, querido. Os dias são maus, a treva está aí, e a morte rondando por todo lado, mas em nome de Jesus está repreendido, está quebrado o laço de morte, porque eu e você nós vamos andar no temor do Senhor. Alabassura e anda e canta alamanai, de canta alabassura e anda e curva alabarras. Nós vamos nos orientar pela palavra, nós vamos buscar o Senhor, vamos esperar o Senhor nos orientar, nos falar, nos direcionar pelo seu Espírito Santo. Aí sim nós estamos andando no temor do Senhor, quando nós estamos guiados pelo Espírito Santo, nós estamos andando no temor do Senhor, querido. E aí não tem laço de morte que possa, assim, alcançar nós, porque nós estamos preservados dos laços de morte. Amém, querido? Graças a Deus que nós e a nossa casa estamos preservados do laço de morte, porque nós estamos andando no temor do Senhor. Lamansu, e canta Lamanai. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra que o Senhor nos dá nesta manhã curta, mas objetiva, para nós nos livrar da morte, Pai, pois nenhum de nós queremos morrer precocemente, Pai. Temos muitos projetos, muitos sonhos, e a história que o Senhor escreveu para nós não foi de morte, foi de vida em abundância, para a honra e a glória do Senhor. O Senhor diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Nós estamos de posse dessa bênção que o Senhor nos entrega nesse dia para viver em nome de Jesus.